Como que a gente lê tarô? Olá, bicho da floresta. Eu me chamo Felipe Atuí, sou tarólogo, cartomante, trabalho com leitura de tarô. E nesse vídeo eu vou te contar como que a gente faz leitura de tarô. Porque muita gente acha que é só saber o significado das cartas e já tá lendo tarô. Tem muitos cursos que dizem que vão te ensinar a ler tarô, mas eles só falam do significado das cartas. Mas na verdade, o significado das cartas é só uma das camadas de leitura. Tem muitas maneiras de ler tarô. Eu estou falando sobre a minha experiência. Se você lê tarô de outra maneira, ótimo. A gente precisa de cartomantes de todos os tipos. Mas eu estou falando da minha experiência, tá? Então, o significado das cartas é só uma das camadas. Não é assim que lê tarô, só o significado das cartas. Porque aí você abria o livro, olha o significado, pronto, está respondido. Só que na prática não é assim. Eu tenho uma consultoria de tarô que as pessoas vêm, procuram, eu estou com dificuldade nessa leitura aqui, aí eu ajudo, vejo qual que é o problema da pessoa e tal. E uma das grandes questões das pessoas é: eu não me sinto seguro para ler tarô, porque quando eu vou abrir as cartas nem sempre faz sentido, porque a pessoa está muito presa nessa primeira camada de leitura, o significado das cartas. Então vamos dar um exemplo aqui. Tirei uma carta, temos um pajem de espadas, e vamos fazer uma pergunta assim aleatória. Eu vou conseguir juntar dinheiro até o final do ano, agora a gente está em novembro, então eu vou conseguir juntar dinheiro até dezembro, até o final de dezembro, para eu conseguir viajar no começo do ano que vem? Veio um pajem de espadas. Tá. O que é o pajem de espadas, pelos significados? Ele é uma pessoa inexperiente, mas ele é uma pessoa curiosa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que está aprendendo. E aí, o que isso tem a ver com viagem, né? Sim, vou conseguir? Não, não vou conseguir? É um pajem de espadas? Tá, é uma pessoa imatura, mentalmente ainda, assim, tem muito que desenvolver, que tem a ver com viagem. Isso, né? Então, o significado das cartas, vamos começar a pensar, tá? Vamos pensar na estrutura do tarô. O que é o pajem de espadas? Pajem de espadas é o primeiro arcano dos arcanos menores da corte. Ele não é um arcano maior e ele não é um arcano menor numerado. Ele está na corte e ele é o primeiro. Então a gente começa a pensar: vou conseguir juntar dinheiro para viajar? Parece que não. Por quê? Ele é um pajem, ele ainda não chegou lá, ainda falta, mas ele é uma carta de potencial. Então quer dizer que talvez eu consiga, existe uma possibilidade de eu conseguir, mas eu ainda preciso me esforçar para chegar lá. Do jeito que tá, eu não vou conseguir. Então a resposta seria não. Não vou conseguir. Mas existe potencial. É diferente de um não vou conseguir, nem se eu me esforçar, tá? Sendo agora, continuando a leitura do significado, a gente tem aqui um naipe de espadas. E espadas é naipe da mente, naipe de pensamentos. Então, uma coisa que vai me ajudar é ter ideias, para eu desenvolver essas ideias, para eu conseguir juntar esse dinheiro. Espadas é um naipe que é um pouco mais rápido. A gente tem quatro naipes. A gente tem ouros, que é o mais devagar, que seria a pedra, seria a matéria. A gente tem copas, que é a água, que é a emoção. A gente tem espadas, que é o ar. E a gente tem paus, que é o fogo. O espadas é o segundo naipe mais rápido. Então existe uma possibilidade. Talvez eu não consiga até o final do ano, mas talvez eu consiga em janeiro, por exemplo. Talvez eu consiga em fevereiro. Então, uma das respostas seria: eu acho que você não consegue viajar na data que você quer, mas você vai conseguir um pouco mais para frente, porque até essa data você vai conseguir dinheiro, precisa de um pouquinho mais de tempo do que você está esperando. Se fosse um pajem de paus, eu diria: com certeza você vai conseguir o dinheiro para viajar, e inclusive você vai conseguir viajar mesmo sem ter o dinheiro. Pode ser que você faça uma viagem mais simples, mas você vai viajar. Mas sendo um naipe de espadas, é um naipe que usa estratégia, pensa, que planeja. Então, se você não conseguir viajar agora, você vai conseguir viajar depois. Se fosse um pajem de ouros, ouros é matéria, ouros é dinheiro. Então, você vai conseguir o dinheiro até o final do ano? Eu já diria que não, porque sendo um pajem de ouros, ele é muito devagar. Ele é o primeiro do naipe de ouros. Ele não é nem um rei. Se fosse um rei, eu ainda poderia pensar: você não vai conseguir viajar agora porque você vai juntar dinheiro para fazer uma viagem melhor depois.
Ou até você vai conseguir, você já tem os recursos que você precisa, talvez você não consiga o dinheiro agora, mas você consegue parcelar, você consegue planejar, porque Ouros é um naipe de planejamento, é um naipe de futuro. Então, temos aqui o Pajem de Espadas. Não vai conseguir na data que você quer, mas se você se esforçar, se você pensar e conseguir buscar maneiras de conseguir esse dinheiro, você consegue viajar. Agora, outra camada de leitura, a leitura simbólica. Tá vendo aqui que este pajem, ele tá dando o pezinho aqui, para ele conseguir saltar, para ele ter essa experiência, né? Ele pensando, será que eu consigo fazer essa viagem? Será que dá? Será que eu vou conseguir pagar? Será que agora é o momento? Será que eu não vou me estrepar depois financeiramente? Já que a gente está perguntando de dinheiro nessa pergunta, né? Tem uma asa, só que essa asa, ela tá flutuando aqui. Pode ser que tenha um bicho aqui, né, fora da carta, mas tem uma asa aqui. A asa fala de avião, fala de aves, as aves migram. Leitura simbólica, você vai tirando dos símbolos aqui. Tem uma asa, então tem uma possibilidade de você viajar. Talvez também não seja a viagem que vai te levar mais longe, já que você não tem as duas asas, você tem uma asa só. Talvez você não consiga ir voando, talvez você vai de ônibus. Então existe uma possibilidade de você fazer essa viagem, talvez de uma maneira mais simples. Tá vendo que ele está descalço na neve, está nevando. Ah, você quer ir para um lugar frio? São coisas que você pode tirar dos símbolos. Uma vez eu perguntei, eu gosto de tentar adivinhar a profissão dos meus clientes antes deles me dizerem. Uma vez eu perguntei para o tarô o que a minha cliente fazia, né? E aí era outro tarô aqui, veio a carta do diabo. E aí o que eu vou dizer para ela, o diabo? Ela é uma diaba, ela engana as pessoas, ela trabalha com prazer, ou sei lá, sabe? Mas aquele tarô, ele tinha... eu vou pausar o vídeo e vou pegar o tarô para te mostrar. Peguei aqui, neste tarô aqui, que é lindíssimo, é o meu tarô favorito, tarô da Floresta Encantada. O diabo, ele tem aqui, ó, um passarinho trazendo uma moedinha para ele, tem uma cobra, uma serpente aqui, tinha até mais animais aqui. Ele tem uma bolsa que tem pelo aqui, sabe? Aí, que ideia que me trouxe? Ela é veterinária. Porque ela atrai os animais para perto dela. Aí eu falei, você é veterinária? Ela, nossa, como que você sabia? Porque eu li os símbolos. Essa é a segunda camada da leitura de tarô. Poderia ser que eu tivesse pensado, poderia ser que ela enganasse as pessoas e tal. Mas aí entra a terceira camada, tá? Que é a intuição. Eu não senti que era esse o caminho da leitura para ela. Às vezes poderia ser, mas eu não ia falar na cara dela que ela engana as pessoas, etc, né? Poderia pensar, talvez, que ela fosse advogada e às vezes ela tem que dobrar a verdade para defender o cliente dela. Poderia ser. Terceira camada, camada da intuição. Aí é uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo. Quanto mais tarô você lê, quanto mais você praticar a sua intuição, mais você vai tirando coisas, mais você vai tendo esse sentido, esse sentimento, esse sexto sentido de conseguir ouvir como acontece comigo muito de eu sentir algo assim, de eu não escuto vozes, mas eu escuto, vem na minha mente algumas coisas, às vezes vem alguma imagem, às vezes eu só tenho uma sensação assim, aí eu digo. Essa é a terceira camada, que é a de leitura, a leitura da intuição. Porque eu poderia ter ido pelo sentido literal, aí eu olhei as coisas, eu senti que não era o caso dela, e eu fui para a leitura simbólica. E aí eu falei e acertei. Não é sempre que eu acerto, porque não é sempre que a gente vai acertar como tarólogo, a gente também não pode ter esse medo. Só que a gente tem que deixar o cliente bem ciente de que existe essa possibilidade da gente errar,
de que não tem nada escrito em pedra, que a gente lê as tendências. Porque ele não pode basear as escolhas dele somente na nossa leitura, porque a gente pode errar também, mas qualquer profissional pode errar também. A gente tenta sempre acertar mais do que a gente erra, né? Mas se tudo estiver claro, faz mais sentido ali para o cliente fazer as escolhas dele, aí a gente consegue trazer clareza para ele. Eu trouxe 3 camadas aqui, pode ser que tenham mais camadas. Tem vamos misturar, né, as cartas, vamos ver os símbolos, como é que eles conversam. Aí quando você coloca mais cartas, né, aí já são outras camadas. Você fez ali a leitura de uma carta. E vamos dizer que você tirou 2 cartas. Deixa eu pegar a outra carta aqui. Vamos pegar de cima mesmo. Aí a gente tem o pendurado. Veio pendurado aqui nesse tarô. Vamos fazer agora, eu já li a minha leitura aqui, vamos dizer que era uma positiva, uma negativa, não sei o quê. Então, vamos fazer as associações entre as cartas. A primeira coisa que eu, Felipe, vejo aqui são 2 pendurados. Ele está quase pendurado. E esse está pendurado. Esse aqui está com uma espada na mão e esse aqui já perdeu a cabeça. Então vamos dizer que a gente estava vendo ali a pergunta, eu vou conseguir juntar dinheiro até o final do ano para viajar, não sei o quê? E eu diria que não é uma boa viagem para ser feita agora. Porque as coisas estão incertas e talvez você perca a cabeça com essa viagem. Talvez você gaste mais do que você pode, você vai se sacrificar muito depois. É para você planejar melhor, pensar melhor, né? Isso tudo aqui pensando no nível simbólico. Aí no significado das cartas, o pendurado, ele é o iluminado. Ele é uma carta de iluminação. Ele fica pendurado, ele fica refletindo. E lembra que eu falei que o Pajem de Espadas é uma carta de potencial, ele é uma carta que busca informação, comunicação. Então ele vai falar com outras pessoas para que ele se esclareça, ele vai buscar mais informação, ele vai pensar a respeito das coisas. São associações que você faz entre as cartas. Essa é a 4ª camada de leitura. Você não precisa seguir elas, é sempre bom começar pelo significado, mas você vai seguindo de acordo com o que você enxerga ali. É o principal, é assim que você vai lendo o tarô. Você vai vendo as camadas ali, eu vi esse símbolo aqui, eu tenho uma coisa tem conversa com a outra, que poderia ser, por exemplo, uma carta de ouros aqui, e que eu não ia conseguir ter tanta correlação com os significados. Talvez, né? Não vem nada na minha cabeça aqui. Então você vai buscando outras camadas. Por isso que quando você faz um curso que só te ensina o que são o significado das cartas, é difícil você aprender a ler tarô. Muitos cursos de tarô ensinam o significado das cartas, não ensinam a ler tarô. E se não ensina a ler não ensina o que é tarô, não ensina a ler tarô. Por isso que muita gente faz os cursos e ainda fica confuso. Hoje foi um vídeo mais sem roteiro, assim, por isso que parece, acho, pra mim pelo menos não ficou tão organizado quanto eu gosto. Mas espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se você gostou ou não, o que você pensa sobre isso. E deixa seu like que me ajuda muito. Envie esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam precisando, gente que talvez esteja começando a ler tarô também. É bem legal a gente ter essa troca, tá? E se inscreve no canal se você não é inscrito. Todo final de semana tem leitura com orientação para o seu signo, tá bom? E era isso. Muito obrigado. Grande beijo.